Irmãos, paz, maravilhosa, os momentos maravilhosos, momentos que estamos já passando aqui, tudo aquilo que já vivemos, ouvimos, cantamos. E agora vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor. Serem breve nessa manhã, mas eu espero que a palavra fale profundamente no seu coração. Já falamos muito sobre bondade e misericórdia nessa manhã. Falamos, lemos, cantamos e oramos. Nós vamos continuar falando sobre bondade e misericórdia, que a pastora falou. E estamos chegando ao fim desse ano, né, irmãos? Fim do ano 2023. Estamos na manhã do último dia do ano. Esse é possivelmente o último culto, né, que você estará prestando ao Senhor. E nessa manhã tivemos nosso último momento de leitura pública juntos, nosso último momento de adoração com os cânticos espirituais juntos. E pode ser que esse seja o seu último sermão, o último sermão desse ano que você vai ouvir. E tudo isso é motivo de muita gratidão ao Senhor. Então temos muita coisa para agradecer ao Senhor só pelo que vivemos nessa manhã. Mas todas essas coisas poderão se repetir pela graça do nosso Deus nos próximos anos. E Ele mesmo, se Ele mesmo não voltar, vamos nos chamar para a sua glória. Mas esse dia de hoje especificamente costuma ser um dia que muitos costumam refletir as coisas que fizeram ou deixaram de fazer, naquilo que conquistaram ou deixaram de conquistar. E isso é muito bom quando o parâmetro de todas essas reflexões tem como base o Evangelho, as Escrituras e o que ela nos ensina acerca de Deus, e quando essa reflexão nos leva à adoração e à gratidão. Então, ao fazerem essa retrospectiva do ano que passou em suas vidas, alguns podem experimentar tristeza e até mesmo chorar pelas lembranças das amargas providências vividas, pelos momentos difíceis que passaram, ou pelas perdas que tiveram, ou pelos diagnósticos dos médicos que assombraram um pouco. E em contrapartida, outros também fazem essa mesma retrospectiva e com isso percebem o quanto foram abençoados por Deus, e por contemplarem as bênçãos recebidas, são conduzidos pelo Espírito Santo à adoração e à gratidão. E a beleza da obra do Espírito Santo é que ele não conduz à adoração apenas os que experimentaram bênçãos, mas também conduz à adoração aqueles que provaram da marca da presença de Deus nesse ano. Essa é a obra do Espírito Santo, consolador das nossas vidas. Agora vejam, embora seja comum nessa data serem feitas essas reflexões, eu não entendo que uma única data ou uma virada de data como a de hoje tenha qualquer efeito significativo em nossa caminhada, a não ser aquela data em que cada um de nós foi alcançado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa sim foi a grande data, a grande virada de nossas vidas. Esse foi o grande glorioso dia das nossas vidas. Isso porque pecadores, mortos em delitos e pecados, que pela graça de Deus, graça de Cristo, foram conduzidos à vida, e esta sendo a vida eterna, em completa comunhão com Deus, e que nos fez ter comunhão uns com os outros. Esse realmente foi o grande dia, irmãos. O grande dia da virada de nossas vidas. Tudo mudou, ou pelo menos tudo deveria ter mudado. Esse é o dia em que cada um de nós deveria celebrar, mais ainda do que o próprio aniversário de nascimento, nosso nascimento na carne. Esse deveria ser o dia da queima de fogos das nossas vidas. Mas, de qualquer forma, irmãos, mesmo assim, sem deixar de levar em consideração o que eu acabei de falar para os irmãos sobre a grande virada das nossas vidas, pela redenção de nossas almas, ainda assim, costumamos sim analisar o ano que passou, e costumamos olhar para o próximo ano e fazer alguns planos.
muitos planos. Planos para a carreira, planos para a saúde, melhorar a saúde, planos para a fé, para o ministério, para a igreja. Enfim, muitos planos nós costumamos fazer. Costuma ser, de fato, uma data de reflexão. O que é bom e é saudável, se forem para nos alinharmos com as escrituras que conhecemos. Mas eu quero chamar a atenção nessa manhã para refletir no que a Bíblia fala a respeito de tudo que você viveu nesse ano e do que você ainda irá viver. E a certeza de que aquilo que você viveu e ainda viverá está debaixo da bondade e da misericórdia do Senhor. Vocês creem nisso, Deus? Bondade e misericórdia me seguirão. É o que o salmista Davi declara em seu Salmo 23, quando nós lemos por ele. Ele declara isso lá no final, no último versículo 6. Aliás, esse é o tema da exposição dessa manhã. Bondade e misericórdia me seguirão. Eu quero falar com os irmãos sobre essa bondade e essa misericórdia de Deus. E a bondade e a misericórdia sempre caminham juntas. Foi explicado isso aqui. São duas aliadas que estão a nosso favor. Dificilmente, mesmo aqueles que viveram as providências amargas esse ano, podem dizer com o coração sincero que não experimentaram a bondade de Deus. Isso porque as Escrituras afirmam que todos experimentam a bondade de Deus. A questão é que uns reconhecem e o adoram por esse fato, e outros rejeitam essa verdade e o deixam de adorar. O texto que eu quero expor essa manhã, na verdade não é um texto, esse é apenas o único verso. Porém, esse único verso é possível extrair um sermão. Está lá no livro de Salmos, versículo 23, verso 6. Salmo 23, verso 6. E, de antemão, já digo que não estamos aqui iniciando a nossa série de sermões expositivos do livro de Salmo. Isso irá acontecer apenas no próximo domingo. Porém, vamos olhar para esse verso nessa manhã. Salmo 23, verso 6. É o único verso, então eu vou ter 3 versões desse verso. A nova versão internacional diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A nova Almeida atualizada diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E a última versão, Almeida Corrigida Fiel: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa talvez seja a versão mais conhecida, perdão. Em ambas essas versões, nós lemos as mesmas verdades sobre os atributos de Deus que nos acompanham durante nossa vida, durante nossa jornada, durante nossa permanência aqui nesse mundo caído, e a promessa de viver no mundo que é de vir. Primeiro, a bondade, a misericórdia e a habitação celestial. Falamos de atributo, bondade, está falando do atributo de Deus. Misericórdia, outro atributo de Deus. E é a condução, do que essa misericórdia e essa bondade, até onde ela vai nos conduzir. A bondade e a misericórdia nos levará para a nova habitação. Quando falamos da bondade de Deus, nós precisamos utilizar o mesmo critério que utilizamos para exemplificar o amor de Deus. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então Deus é bom em essência. A sua essência é a bondade. Não há como expressar o significado de bondade sem que este não seja pelo próprio ser de Deus. Deus é bom. Deus é a bondade. Não há em nenhum outro ser a expressão máxima
da bondade. Deus é essa expressão. Diante disso, tudo que provém de Deus só pode ser o quê? Bom. Essa é a verdade bíblica sobre a bondade de Deus. Os decretos de Deus, a sua criação, toda a sua criação, a sua lei, tudo que provém de Deus é bom. Em Gênesis 1 podemos ver o relato da criação de Deus, e durante a criação Deus via o que acabava de criar e dizia que era bom. E lá no final da criação, após criar todas as coisas, viu que tudo que havia criado era bom. Lá no versículo 31 do Gênesis capítulo 1, Deus viu tudo que havia feito e eis que era muito bom. Eu quero apresentar pelo menos 3 manifestações dessa bondade de Deus. A primeira na criação, a bondade de Deus na criação, a bondade de Deus nos efeitos da queda e na solução dessa queda, na solução para o homem, nas consequências e efeitos da queda, e na vida de suas ovelhas pós a queda, relacionamento com as ovelhas. Essas 3 manifestações de bondade na criação, vemos a bondade e a misericórdia de Deus em atuação. Nos efeitos da queda, vemos a bondade e a misericórdia de Deus em operação. E no relacionamento, vemos Deus conduzindo o rebanho pela misericórdia e pela vontade de Deus. Então, falando desse primeiro ponto da criação, a bondade de Deus na criação. E quando olhamos para os detalhes da criação, contemplamos os detalhes da criação, não há como não contemplar a bondade de Deus quando olhamos para as coisas que parecem ser muito simples para nós, mas não são. A criação declara a bondade de Deus, nós dissemos isso. E quando pegamos como exemplo a mais elevada criatura criada por Deus, que é o homem, podemos ver a bondade em cada detalhe dessa construção. É a bondade de Deus quando os cílios protegem os nossos olhos. É a bondade de Deus quando o sono vem para restaurar as nossas forças. É a bondade de Deus quando o apetite nos é aguçado para que o nosso corpo seja alimentado, tenha recursos para ficar de pé. E a lista aqui seria interminável, essa magnífica criação de Deus. Houve vontade de Deus em nos criar para desfrutarmos de sua companhia. Se olharmos para o bebê que é gerado no peito materno, entendemos o que o salmista quis dizer com a expressão do Salmo 139, versículo 14. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe. Porém, não é apenas o homem, não apenas o homem é o alvo da bondade de Deus. Toda a criação está debaixo da vontade dele. Salmo 145, versículos 15 e 16 diz isso. O salmista diz: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. E ainda como exemplo da bondade de toda criatura, Salmo 136, 25 diz: ele dá alimento a todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Qual ser vivente, a não ser o homem, que trabalha para ter o seu alimento posto na mesa? Qual? Nenhuma ave nos céus, nenhum animal na terra, nenhum peixe no mar trabalha para ter o seu alimento, a não ser somente pela provisão do Senhor. Mesmo que nessa provisão esteja a cadeia alimentar dos animais. É baseado nessa verdade
que Jesus ele exemplifica e está dizendo lá no Sermão do Monte, Mateus 6,26: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Vai repetir o Salmo 136, 25. Ele dá alimento a todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Toda a criação está debaixo da vontade de Deus. Outro salmo, é o número 33, versículo 5, que diz: Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Por quê? Porque os alimentos são tão agradáveis ao paladar, irmãos. E nós sabemos muito bem o que é isso, né? Falamos bastante aqui em nossa igreja. Por que é tão agradável? Bondade de Deus. Porque as flores, irmãos, são tão lindas. Se não para alegrar os nossos olhos ao vê-las, bondade de Deus. Porque elas exalam perfumes tão agradáveis, bondade de Deus. Porque é tão agradável ouvirmos os pássaros cantarem, bondade de Deus. Porque é tão lindo ver o nascer, o sol, ou o pôr do sol, numa praia muito bonita, bondade de Deus. E volto a dizer que essa lista é imensa. Salmo 145, versículo 9 diz: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Agora, não é apenas na natureza, nem tampouco apenas no homem que podemos ver a bondade de Deus em relação. Essa bondade da qual falamos até agora, que estamos no atributo de Deus, se refere à graça comum. E toda a criatura e a todos os homens, a graça comum é tudo aquilo que Deus presenteia, agracia a todos, independente de sua fé. Porém, podemos estreitar um pouquinho mais, e isso me leva ao segundo ponto: a bondade de Deus nas consequências dos efeitos da terra. O homem ele transgride a lei de Deus. Pela primeira vez lá na Éden, nós temos esse relato lá em Gênesis 3. Ele desobedece ao mandamento de Deus. Deus, com sua infinita e imutável bondade e misericórdia, não derrama sua ira de imediato no homem até o momento da queda, mesmo depois do momento da queda. É certo que ele decreta sua sentença, porém suas bênçãos continuaram podendo ser contempladas pelo homem caído após o pecado. Nós somos prova disso. Deus, com sua bondade, ele inicia um regime, digamos, de natureza mista, chamado misericórdia e juízo. Ele passa a agir com misericórdia e juízo conosco. E aqui, eu quero abrir um parênteses para fazer essa diferenciação, para caso alguém ainda não conheça o significado desses dois termos, bondade e misericórdia. Bondade, que é um termo intercambiável com a graça de Deus. E a graça, que no grego significa benevolência, significa bondade. É recebermos aquilo que não merecemos. Isso é graça. Tudo que recebemos do Senhor não está pautado em merecimento algum. Muito pelo contrário. Depois da queda, o que mais fazemos é dar motivos para o Senhor não nos agraciar com nada. Ele faz isso porque Ele é puro, em essência. E baseado nisso, fica mais fácil de entendermos o termo misericórdia. E misericórdia é deixarmos de receber aquilo que de fato merecemos. E o que merecemos é o castigo e a ira de Deus. Mas não é isso que nós fazemos. E todos nós bem sabemos que quem realmente provou dessa ira é o nosso Deus. Toda vez que ceiamos aqui na igreja, nós rememoramos essa verdade. Cristo morreu por isso. E certamente essa é a forma em que a bondade de Deus se manifestou de maneira plena para todo cristão.
para todos aqueles que creem. E essa bondade manifestou-se na pessoa de Cristo. E não há nenhuma outra manifestação de nosso coração deva ser levado à adoração verdadeira ao Deus que agiu e age com bondade e com misericórdia conosco. Mesmo depois de nosso erro lá no Éden. Na verdade, por causa do nosso erro, Cristo veio ao mundo, verso da espada. Tiago capítulo 2, versículo 13 nos diz: porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse texto ele fala do juízo que é aplicado àqueles que não agem com misericórdia. Porém, ele fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E é exatamente isso que Deus fez conosco. Imediatamente depois da queda, nós não são nossas boas ações que nos fazem ser merecedores da misericórdia e da bondade de Deus. É dispensação única e exclusivamente sobre as nossas vidas. E Ele faz assim com quem Ele quer, por sua soberana vontade, a prova de Deus, a Deus querer agir com sua bondade conosco. Aleluia. Deus é bom, Deus é misericordioso. É por causa dele, não é por causa de nós. Mas Ele nos adverte que se não agirmos com misericórdia, não receberemos o quê? Misericórdia. Nós somos demasiadamente, irmãos, contemplados pela misericórdia e pela bondade do Senhor, mesmo após a queda do homem, tudo que essa queda produziu ou ainda produz. Um exemplo disso, nós experimentamos muito maiores dias de boa saúde do que de enfermidade. Nós experimentamos muito mais dias de alegria do que de tristeza. Não é verdade, irmãos? Bondade por parte de Deus. Mesmo após a queda. Tudo isso é fruto da bondade de Deus. Mesmo em momentos de tristeza, ainda assim, podemos admitir momentos de alívio, e Deus atribui à nossa mente, a mente humana, a adaptar-se às circunstâncias e a possibilidade de ainda tirarmos proveito dessas circunstâncias, aprendermos com ela, bondade de Deus. Lucas capítulo 2, 14 diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o quê? O seu favor. Foi o que o exército de anjos cantaram os pastores após anunciar a Senhor Jesus. Deus, na pessoa de Cristo, fazendo uso de sua maior expressão de bondade para conosco. Gálatas 4, versículos 4 e 5, Paulo diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Bondade de Deus e misericórdia. A bondade de Deus, ela declara que mesmo após a nossa desobediência, fomos feitos seus filhos pela obra realizada por Cristo e pela fé ao qual Ele mesmo concede a cada um de nós. Bondade e misericórdia de Deus. A bondade de Deus é o curador de nossas esperanças. A bondade de Deus é a certeza de que nos faz confiar num final de fato feliz. É o que o salmista está dizendo no verso 6 do Salmo 23. Bondade, misericórdia, vamos repetir, bondade e misericórdia certamente e essa não é uma promessa, irmãos, que dá base para a teologia do triunfalismo, e sim para base para a teologia de quem realmente triunfou em nosso lugar, e esse alguém é Jesus Cristo, amém?
Jesus triunfou e por isso podemos exclamar essa verdade juntamente com Davi. E acredito que, depois de lermos tantos textos sobre a bondade e misericórdia de Deus, podemos falar sobre esse versículo que acabamos de ler. Eu não vou fazer uma exposição de todo o salmo, já foi dado o plano de fundo desse salmo, porém quero pincelar primeiro os primeiros versículos para compreendermos o porquê Davi expressou essa verdade no versículo 6 com tanta convicção. Esse salmo talvez seja o salmo mais conhecido da Bíblia. Talvez todos nós aqui saibamos recitar de cor, crianças saibam recitar de cor esse salmo. Talvez seja o texto mais lido em funerários, em visitas a hospitais, em visitas a pessoas com problemas circunstanciais. Mas para dizer que esse salmo não está atrelado a respostas para uma oração, nem a queixas que temos em nossa vida, e ao fazer essas queixas tenhamos o propósito de ter alívio ao ler esse salmo. Ele faz isso em nossas vidas. Mas o propósito, pela qual Davi escreveu esse salmo, não é esse. O significado desse salmo é muito contrário do que tudo isso. Esse salmo é simplesmente uma expressão de gratidão de Davi. Muito propício para o dia de hoje. Nós estamos aqui agradecendo o nome do pastor. Esse salmo fala de um pastor. Davi conhece muito bem esse pastor. Uma das coisas que eu preciso salientar aqui primeiramente é que, se você ainda não conhece o pastor desse salmo, pode ser que está sendo dito aqui nesse salmo ainda não faça sentido, ou muito sentido para você, e nesse caso você não tenha percebido o cuidado desse pastor. Eu te aconselho a ler ainda hoje, se possível, o Salmo 22. Leia o Salmo 22, e ao passar por esse salmo e entendê-lo, e crer na pessoa exposta nesse Salmo 22, e essa pessoa é Cristo, o Salvador, você não poderá ser capaz de entender e viver o Salmo 23 em sua essência. Entender o que Davi está falando aqui sobre o cuidado de Deus, sobre a bondade, sobre a misericórdia. E a minha oração é que o pastor desse salmo seja conhecido por você nessa manhã, para que de fato você possa entender o que Davi está dizendo em todo o salmo, especificamente nesse versículo 6. O livro de Salmos é um livro de experiências cristãs. Às vezes, experiências não tão agradáveis, nós vemos aí Davi quebrar os dentes, tem esses limites, não se aplica mais. E às vezes, experiências muito sombrias mesmo. Agora, fazendo um rápido panorama desse salmo, o salmo inicia falando de um pastor. Temos muitos salmos onde Deus é tido como a figura de um pastor e o povo como a figura de um rebanho, de ovelhas. Não apenas nos salmos, mas também nos livros dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, como também dos profetas menores e também no Novo Testamento. Muita analogia sobre rebanho e pastor é feita nas Escrituras. Um exemplo, Hebreus 13:20. Olha, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra. Esse pastor que está nos aperfeiçoando a cada dia. O pastor do Salmo 23 é o nosso sumo pastor, Jesus Cristo. E se você tem esse pastor como seu Senhor, você tem tudo que precisa. Tudo que precisa. A expressão melhor para o Senhor do pastor, e nada me faltará, justamente essa. Eu não tenho falta de nada quando eu tenho Jesus. Agora, fazendo uma rápida panorama, eu começo fazendo uma pergunta aos irmãos. Vocês sabem qual é a tarefa principal de um pastor de ovelhas? E a referência aqui é de um pastor de ovelhas mesmo que eu estou fazendo. Aqueles que ficam lá no campo, cuidando das ovelhas, animais, lã, jardim. Vocês sabem qual é a tarefa principal? A resposta é alimentar suas ovelhas. Sustentar suas ovelhas.
Isso foi dito por um pastor que tinha 12 anos de experiência, cuidando de ovelhas, cuidando. E esse pastor também teve o chamado de Deus para pastorear pessoas. Ele entendeu muito bem todo esse contexto, toda essa metáfora da relação entre pastor e ovelha, que é utilizar as escrituras para falar de Deus e seu povo, falar de Cristo e seu rebanho, de Cristo e sua igreja. O termo pastor no hebraico é simplesmente um princípio do verbo que significa alimentar ou sustentar. Essa é a tarefa principal do pastor: alimentar e sustentar suas ovelhas. Não estou dizendo que é a única, mas é a principal. E é o que nos empenhamos em fazer aqui em nossa igreja. E conhecendo, de fato, o nosso sumo pastor Jesus Cristo, ele vai além desse significado. Ele vai além apenas de alimentar as suas ovelhas. Ele dá a sua vida por suas ovelhas. E foi Jesus mesmo que disse isso lá em João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Alguns irmãos costumam usar esse versículo para aplicar aos pastores da igreja locais. Mas definitivamente isso não é possível para nós, irmãos. Porque apenas Cristo pôde dar a sua vida por suas ovelhas. Apenas o sacrifício de Cristo e não nosso é o que é capaz de salvar vidas. Se bem que pastores se aplicam, experimentam e trabalham em algumas ocasiões o desgaste do ofício, mas não podem dar as suas vidas, pois não terá o mesmo efeito que o rebanho que é nosso, que Cristo ofereceu. De certo modo, ele separa a sua vida para alimentar as ovelhas, mas não dá a sua vida no contexto profundo desse versículo, somente Cristo pode fazer. Portanto, Jesus é o nosso bom pastor. Muito que eu mereceria aprender sobre o bom pastor, mas eu quero falar um pouquinho das ovelhas, do relacionamento entre as ovelhas. E o sumo pastor para depois finalizar com a bondade e a misericórdia que segue essas ovelhas. Quando nós falamos que os irmãos deveriam ler o Salmo 22, é porque, em suma, o resumo do Salmo 22 fala de Cristo, fala da cruz do Calvário, fala dos sofrimentos. Por isso foi dito que para conhecer ou entender o pastor do Salmo 23, era preciso passar pelo Salmo 22 ou passar pela cruz, que é o resumo do Salmo. E o Salmo 22, que fala dos sofrimentos de cruz, de Cristo na cruz do Calvário, também apresenta uma mensagem às ovelhas. E a mensagem que a cruz do Calvário é uma declaração de amor para as ovelhas de Cristo. E essa declaração é afirmada pelo apóstolo Paulo lá em Romanos 5,8, quando ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é uma declaração máxima de amor, melhor do que qualquer declaração que você já tenha feito ao alguém. Deus declara o seu amor ao seu rebanho por intermédio da morte do seu único filho. De certo modo, irmãos, a cruz é o símbolo do amor de Deus para com o seu rebanho, embora também seja o símbolo do sofrimento e dor de Cristo. E é por meio dessa cruz de sofrimento e de amor que o rebanho de Deus foi adquirido. Cada ovelha debaixo de Deus foi comprada com o valor do sangue de Cristo. E é por isso, é por meio da cruz que o relacionamento entre o pastor e as ovelhas se inicia. Por isso está escrito em João 10, 27 a 29, que as ovelhas ouvem a voz do pastor e o pastor as conhece e elas o seguem, porque foi esse pastor que as comprou a um preço absoluto. E é baseado nesse relacionamento que Davi expressa logo no início, que o Senhor é o quê? O meu pastor. Há um sentido de posse aqui sendo expresso por Davi. E essa é uma grande verdade, irmãos. Possuímos um Salvador e esse Salvador nos possui. Amém, irmãos? Esse é o relacionamento entre o sumo pastor e as ovelhas. Ouvimos sua voz, conhecemos sua voz e o seguimos.
apesar dos nossos erros ou desvios do caminho. O Salmo 23, esse relacionamento, ele está ativo de ambos os lados e precisa ser assim conosco, quando existe um problema. Do lado de Deus, fidelidade completa, aliança em Cristo. Do nosso lado, nem sempre somos fiéis ao Senhor. Porém, a bondade e a misericórdia me seguirão nesse relacionamento. Pastor Jones, a qual referi anteriormente, ele disse o seguinte: Cristo é o nosso pastor. E toda pessoa que tem sido trazida pelo Espírito Santo para um relacionamento vivo e pessoal com Ele é sua ovelha. O cristianismo não é simplesmente conhecer uma lista de doutrinas. O coração ou o âmago da fé de um cristão é que ele foi trazido para uma união, para um relacionamento vivo com Cristo Jesus, seu Senhor e pastor. Isso significa, é claro, um relacionamento vivo com Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora eu quero dar um salto para nós final dessa salto, que é o objetivo central do sermão. Embora tudo que lemos e citamos desse sermão inspira bondade e misericórdia de Deus, temos nessa parte final do versículo 23 essa declaração firme da vida. Eu quero repetir. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós já falamos a respeito da graça comum a todos os seres humanos, a toda criatura, e essa graça ou bondade ou benevolência é dada por Deus. A sua misericórdia não se estende apenas às suas ovelhas, ao seu rebanho. Os ímpios também desfrutam dessa misericórdia. Se existem blasfemadores que escarnecem o nome de Deus e os cristãos ainda existem, é porque a misericórdia de Deus ainda está em coração sobre a vida deles. A questão é que eles não sabem disso e nós tentamos informá-los e alertá-los desse perigo que eles vivem. Pois essa misericórdia um dia terá fim deles. E o fim da misericórdia é o juízo de Deus. Por que então Deus ainda não julgou a terra definitivamente? Por que então Deus ainda está redimindo o seu povo, está comprando ovelhas para seu rebanho, para seu pasto? Sabemos responder a Deus. Nós somos de bondade, de misericórdia. Quando olhamos para o estado em que o mundo se encontra em nossos tempos, talvez eu e você já não imaginemos com tanta misericórdia para a qual Deus ainda tem, mas devemos ter. Vamos alertar nisso o diabo. Quem recebe misericórdia tem coração transformado para agir com misericórdia. Do contrário, receberá o quê? Juízo. Parece um trocadilho aqui de palavras, mas não é apenas a bondade de Deus em operação, e sim a misericórdia. E a misericórdia é a bondade de Deus vindo ao nosso encontro, apesar do nosso pecado. Eu quero citar uma ilustração que já foi citada aqui no início, de um pastor ancião lá da Escócia, que uma vez ele pregou sobre esse versículo 6. E ele usou a ilustração de dois cães para exemplificar a bondade e a misericórdia. Acho que vale a pena repetir. Para que os irmãos não achem estranho essa comparação, era muito comum usar cães no pastoreio de ovelhas. E o pastor disse o seguinte, e eu já começo aqui a aplicar o texto para finalizar. Em que penso quando penso na bondade e misericórdia? Em que penso? Temos pensamos. Ele diz: penso nos rapazes levando as ovelhas para casa, andando pela rua com suas vagas. As ovelhas os seguem, e atrás delas vem dois cães, uma chamada bondade e a outra chamada misericórdia. Olhem cuidadosamente. Ovelhas sendo que são, quando o pastor estiver de costas para elas, tentarão se desviar do caminho. Vejam uma ovelha de um lado, e lá vai ela tentando voltar para o pasto e para as montanhas.
mesmo sem o pastor assoviar, o que acontece? A bondade corre lá e cerca a ovelha, trazendo-a de volta ao rebanho e ao caminho de Deus. Daí, um pouco mais adiante, disse: outra fará a mesma coisa, ou duas, ou três a farão, e lá verão a misericórdia correndo até elas e trazendo-as de volta também. Ah, falou, são grandes maravilhosos, a bondade e a misericórdia. Bem, que sensibilidade desse pastor. E a pergunta que cabe a nós essa excelente e perfeita analogia da bondade e misericórdia para como o cuidado do rebanho, o cuidado das suas ovelhas é o seguinte: quantas vezes você tem tentado se desviar desde que o seu pastor, desde que Cristo o trouxe para o rebanho pela primeira vez? Quantas vezes não foi o julgamento que você esperava ou a correção que você merecia que o trouxe de volta do caminho errado para o caminho junto ao rebanho? Quantas vezes? Nenhuma vez. Não foi o julgamento nem a correção, e sim a bondade de Deus que o trouxe de volta. A essência dessa bondade da misericórdia. E que a correção aconteça. Quantas vezes tem sido o caso que quando esperava que Deus o lançasse para fora, a sua misericórdia veio, tocou o seu coração e o trouxe de volta ao rebanho? É sobre isso que Davi está falando. Davi está num momento de gratidão muito grande ao expressar esse salmo. Estava no auge da sua vida, reinado, finanças e poder como rei que ele era. Porém, ele sabia que poderia vir dias escuros, poderia vir dias de sombra da morte. Mas ele declara, mesmo sabendo que esses dias poderiam vir, que a bondade e a misericórdia o seguiriam por toda a sua vida, porque Deus é bom. A sua essência. E ele age com misericórdia com seus ovelhas. Lembre-se, irmãos, ele não poupou o seu único filho. Ele não agiu com misericórdia em seu filho para agir com misericórdia conosco. Foi Cristo que foi para a cruz e não nós. Essa é a mensagem da cruz. Pode haver alguma dúvida em nosso coração a respeito da bondade e misericórdia de Deus, mesmo em meio a momentos de escuridão, momentos de sombra, da morte, ou até mesmo morte. Não conseguimos saber as razões de todos os acontecimentos, nem das provisões amadas da nossa vida. Mas podemos afirmar, mesmo que cada vez no mundo são os três, que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. E todos os dias, irmãos, são todos os dias. Não tem feriado. Dias bons, dias maus, dias de saúde, dias de doença, dias de fartura, dias de carência, dias em que nos afastamos do Senhor, e dias que somos trazidos para a comunhão, dias em que estamos desanimados, e dias em que estamos fervorosos. Todos os dias. A bondade e a misericórdia cuidará de tudo isso. E quando chegarmos ao final de nossas vidas, irmãos, não apenas veremos a bondade, mas veremos a própria bondade da pessoa. Veremos Deus, veremos Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E nesse caso, irmãos, a misericórdia não mais necessitará existir, pois seremos perfeitamente santos na sua presença. É por isso que Davi termina dizendo que habitará na casa do Senhor por todo sempre. A bondade e a misericórdia nos guiando até lá, irmãos, até as funções celestiais. Portanto, irmãos, seja o que tenha passado no céu, ou que irão passar, ou planejar para o próximo ano, saibam que a bondade e a misericórdia do Senhor é o que certamente irá seguir na sua vida. Apesar de nossos erros,
a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias de nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o nosso pastor, Jesus Cristo. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em graça e grande em misericórdia, segundo o Salmo 75. E se você não tem ainda esse pastor como Senhor sua vida, o Salmo 34, 8 diz para você: prove e veja como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 34, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso amado, bondoso e misericordioso Deus, graças a Ti damos, ó Deus, constrangidos nos nossos pecados. Graças a Ti damos, porque a Tua vontade, a Tua misericórdia tem nos guiado até aqui, Senhor. E podemos ter a certeza, Deus, como ouvimos na Tua palavra, ter a mesma certeza e falar as mesmas palavras que está dando isso. Que certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão por toda a nossa vida, Senhor. Porque sabemos que Tu és fiel. Que a Sua essência é bondade. Porém sabemos também que o Senhor é um justo juiz, que jogou o Seu Filho em nosso lugar. Porém, aqueles que não creem no Teu Filho, Deus, hoje estão debaixo deste juízo, embora vivam porções de misericórdia. Que o Senhor os chama, Deus, que o Senhor os chama para reconhecer esse salmo, o Salmo 23, Deus, para ser seu Senhor, ser o Senhor de suas vidas. Que essa de fato seja uma manhã que cada um de nós reafirmemos essa verdade em nossos corações, que aqueles que ainda não conhecem seja conhecido através da ação do Teu Espírito Santo neste momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.